Olá, eu sou o Bruno, eu sou do Mercadinho A Colheita, eu sou um dos sócios fundadores. Bom, a Colheita é o nosso mercadinho de comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquela comida que é minimamente processada, é aquela comida que nossos avós reconheceriam como comida. Quando a gente vai a um supermercado tradicional, a gente encontra muitos produtos, na verdade milhares de produtos, mas é muito difícil encontrar comida mesmo. O que a gente encontra é muito produto ultraprocessado, seções enormes de comidas congeladas. Na parte de hortifruti, que é o alimento fresco, a gente sabe que é um alimento carregado de agrotóxico, que veio a milhares de quilômetros de distância e que tem aquela quantidade também enorme de saco plástico. Então é uma realidade muito triste essa. Então aqui na Colheita a gente tentou montar um mercado que é inversamente a lógica dos outros mercados. Aqui a gente busca ser o mais transparente possível e contar o caminho da comida. E o que a gente faz aqui de mais importante é dar visibilidade ao produtor. O produtor é a pessoa mais importante na cadeia alimentar, é quem trabalha todos os dias do ano para fazer um alimento com muito carinho, muito cuidado para a gente. Mas, infelizmente, essa figura desapareceu em todo o sistema alimentar e a gente precisa mudar isso agora. Então, aqui, cada alimento que você encontra na colheita, a gente identifica o produtor, onde ele fica, a distância percorrida até a loja. Isso é muito importante, porque quanto mais próximo vier o alimento, mais fresco é, mais sustentável é. A gente também fala desde quando ele está no sistema orgânico e o preço que ele recebeu pelo produto dele. Então, dessa forma, a gente garante um comércio justo e que ele receba o valor mais justo pelo trabalho dele, que é um trabalho tão importante. A comida local é um conceito que na Europa é muito forte, nos Estados Unidos também é muito grande, está chegando aqui, mas ele é muito sério e muito importante. Por que isso? Basicamente 3 motivos. Primeiro que ao favorecer a comida local, a gente está incentivando a economia local. Segundo que quanto mais perto vier a comida, mais fresco ela vai ser, mais nutritivo, mais gostosa ela vai ser. E terceiro, é muito mais sustentável trazer uma comida perto do que longe. 50 anos atrás, você ia numa mercearia, você ia no mercadinho, e todos os alimentos que você encontrava lá vinham de uma centena de quilômetros, 200 quilômetros de distância. Hoje, os alimentos que você encontra no mercado vêm a milhares de quilômetros. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido você encontrar uma maçã orgânica importada da Itália. Então a gente tem que procurar trazer o alimento local. Porque trazer um alimento longe é muito custoso para o meio ambiente. Vamos pensar na distância, vamos pensar no combustível que foi consumido, na poluição que foi gerada, nas estradas que foram detonadas. É um custo muito grande. E o Brasil é um país riquíssimo em frutas, em legumes. Então, a gente tem que se acostumar a comer o alimento local e da estação. Bom, aqui na Colheita a gente tem uma consciência muito grande com que tipo de resíduo, com que tipo de lixo a gente vai gerar. Então, nós tentamos, em tudo que for possível, remover o plástico, remover qualquer tipo de embalagem. Isso não é fácil porque os fornecedores não estão ainda acostumados com essa lógica e os clientes também. Mas eu posso falar o seguinte, que na seção de hortifruti a gente não tem embalagem nenhuma, a gente não embala os alimentos, nenhum hortifruti, nenhum legume, verdura está embalado. Nossos grãos, cereais também não estão embalados, é tudo a granel. E a gente não oferece saquinhos plásticos para o cliente levar, a gente super incentiva e pede que ele traga de casa. E todo mundo pode, sempre que sair de casa, ter o costume de levar o próprio saquinho. Isso é um costume que a gente tem que não só se habituar, mas tem que virar obrigatório quando a gente sai de casa. Olha, os nossos produtores de hortifruti, alguns tiveram uma resistência no começo, mas já se adaptaram. Outros não conseguiram se adaptar e infelizmente a gente não pôde continuar comprando deles. Eu vou dar um exemplo. A gente vende cogumelo na loja e nosso cogumelo shiitake, por exemplo, é totalmente a granel, né? Não tem por que embalar ele, o cliente leva quanto precisa. Isso é maravilhoso porque não gera lixo e também porque o cliente leva exatamente quanto precisa, então não tem desperdício de comida.
Agora, nós temos um outro cogumelo, é o cogumelo Paris, que o fornecedor estava acostumado a vender sempre em bandeja de isopor e ainda tinha aquele plástico filme e um rótulo. Então isso não dá pra gente. A gente tentou achar uma solução, não deu, e a gente precisou, naquele momento, interromper essa compra porque não estava dentro da nossa política de valores. Grande parte dos clientes já estão acostumados com essa filosofia de trazer a própria sacola, trazer o potinho, trazer o Tupperware. Nós temos clientes que ainda estão se habituando com isso. Então, quando o cliente chega no caixa, a gente conta para ele, olha, nós somos um mercadinho sem sacola. Ele toma um susto e geralmente a gente escuta, olha, eu vim despreparado, eu estava na rua, não planejei vir aqui, e a gente super entende isso. Mas o que a gente tenta conversar com o cliente é que saiu de casa, pegou a carteira, celular, chave de casa, pegou a sacolinha. A gente tem um desafio aqui por estar fazendo uma coisa muito nova. Eu vou dar um exemplo, a gente se baseia muito no conceito de comida de verdade, que é um conceito muito novo. A Rita Lobo já está falando disso, o Bela Gil está falando disso, mas as pessoas não estão acostumadas, elas estranham o que é comida de verdade. Então isso é algo que a gente tem que superar todo dia, conversando com o cliente, explicando com o cliente. Para o cliente, o que é mais fácil é entender logo como um rótulo, né? Vocês são um mercadinho de orgânico, vocês são um mercadinho sustentável. Sim, mas não só isso. Porque, como eu falei, não adianta nada a gente ter uma maçã orgânica cheia de plásticos, de embalada, que foi importada de milhares de quilômetros de distância. Então, a gente precisa inserir outras camadas de consciência. Aqui, uma coisa que a gente se faz, que dá um trabalho imenso, é que a gente compra diretamente de cada pequeno produtor. Seria muito mais fácil para a gente ir direto numa central, direto num distribuidor e comprar tudo dele. Uma pessoa só que tem todos os nossos produtos. Mas assim não seria bom para o produtor e eu acho que também não é bom para o cliente. Comprando diretamente dele, a gente tem, ele colhe num dia, entrega no dia seguinte para a gente. Não ficou parado numa distribuidora, não ficou parado numa central e ele recebe o máximo possível pelo trabalho dele. É muito mais justo uma relação dessa forma. Um outro hábito muito curioso do brasileiro é aquele complexo de vira-lata. A gente tende a achar que tudo que é importado, especialmente tudo que é europeu, é muito melhor do que aquilo que é brasileiro. Isso é uma inverdade. O Brasil tem produtos maravilhosos, o Brasil tem queijos maravilhosos. Aqui na loja, por exemplo, a gente não vende nenhum queijo tipo europeu. A gente valoriza o queijo regional, o queijo artesanal, o queijo fresco, o queijo maturado brasileiro, são queijos maravilhosos. O mesmo acontece com azeites. O Brasil tem azeites riquíssimos, azeites ultra frescos, que são uma delícia. Vinho, mesma coisa. O Brasil tem produtores muito bacanas de vinho e agora, cada vez mais, nós temos produtores de vinho que seguem a filosofia da vinificação natural, que é aquele vinho feito com o mínimo de intervenção possível, basicamente uva fermentada e nada mais. Então, isso é uma tendência lá fora, mas que aqui no Brasil já começa a surgir, produtores maravilhosos, e a gente precisa valorizar e dar visibilidade a quem está fazendo esse tipo de alimento, um alimento verdadeiro, nada de imitação de comida. Bom, quando a gente fala de transparência, a gente precisa saber também o impacto que cada negócio gera no mundo. Então, às vezes a gente nem pensa muito, mas os restaurantes que a gente vai, as lojas que a gente vai, quanto que eles geram de lixo, por exemplo, ou quanto de desperdício de comida eles geram. Já parou para pensar, um supermercado só, uma farmácia só, quantas sacolas plásticas eles estão dando para os clientes por dia? Se a gente fosse ver a montanha de saco plástico que a gente gera. E é muito triste isso, porque a gente já está funcionando aqui há 10 meses e até hoje a gente não deu nenhuma sacola para nenhum cliente. Todos trazem de casa ou pegam emprestado da nossa sacola comunitária. Então aqui a gente está provando todo dia que basta conversar com o cliente que ele vai se habituar a esse novo estilo de vida muito mais consciente e sustentável. Então a gente gostaria muito de poder provocar isso nos outros comércios, nas farmácias, nas lojinhas, nos outros mercados. Imagina quanto de lixo a gente ia evitar nos mares, nos oceanos, em todos os locais, se a gente adotasse esse novo estilo de vida. E falando de impacto, a gente precisa pensar no nosso balanço. Então aqui no Mercadinho, a gente deixa totalmente transparente o nosso balanço financeiro
mas não só o financeiro, os nossos indicadores socioambientais. Então, todo mês, a gente abre para o cliente o quanto que no mês anterior a gente gerou de resíduo orgânico, o quanto de comida que a gente doou. Por que doar? Porque é claro que todo dia chega um alimento fresco e os nossos clientes ficam um pouco viciados naquela ilusão do alimento perfeito, né? do padrão estético da fruta perfeita. Então, aquela que já não tem, que já tem um machucadinho, que tem um defeito, a gente tem um cantinho especial para ela, um cantinho da fruta imperfeita, do legume imperfeito, que tem 50% de desconto. E se porventura a gente não conseguir vender aquilo, a gente doa tudo. Então a gente abre esse número mensal de quanto de alimento foi doado. Tudo aquilo que é uma fruta podre, por exemplo, uma casca de uma banana, a gente coloca em bombonas, que é um resíduo orgânico que volta para o produtor numa logística reversa, porque o produtor orgânico ele tem carência do adubo orgânico. Então assim a gente consegue fechar esse ciclo muito bacana. Aqui no nosso mercadinho as pessoas perguntam muito o porquê do nosso nome A Colheita, e a verdade é que a gente juntou duas palavras, né? Colheita, é óbvio, mas a palavra também o verbo de acolher, de acolhimento, porque a gente quer justamente acolher os produtores e produtoras, acolher os clientes, acolher toda a comunidade de pessoas em volta de celebrar a comida de verdade, justa, local e transparente. E aqui, como a gente bem diz no nosso manifesto, que está na parede, no fundo da loja, não há perguntas proibidas. A gente está super aberto a conversar sobre a comida, conversar sobre como a gente pode fazer um mundo mais sustentável e um consumo mais consciente. Então, estamos super abertos a conversar, a todo tipo de reflexão, provocação. Venha nos conhecer.